O meu marido, Miguel, transferiu 35 mil euros para a conta da amante. Eu descobri tudo, mas foi o nosso filho Tiago, de apenas 12 anos, que se levantou no meio de uma discussão familiar e revelou um segredo que não só me salvou, mas que destruiu o meu marido de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. A nossa vida era um quadro pintado em tons pastel, uma imagem de perfeição suburbana em Cascais. A moradia com um pequeno jardim bem cuidado, onde as buganvílias teimavam em trepar pelas paredes brancas, era o nosso refúgio. Nas manhãs de domingo, se o vento soprasse na direção certa, conseguíamos sentir o cheiro a maresia, uma promessa salgada de que o oceano estava logo ali, a vigiar a nossa felicidade tranquila. Eu acreditava nessa felicidade. Acreditava nela com a fé cega de quem construiu cada pilar da sua existência em torno dela. A minha rotina era o coração pulsante da casa. Acordava cedo para preparar o pequeno almoço do Tiago, garantia que a roupa do Miguel estava impecavelmente passada e que a casa brilhava, um santuário de ordem e calma para quando ele regressasse do seu mundo frenético na área financeira em Lisboa. Ele chegava quase sempre tarde, o cabelo ligeiramente despenteado, a gravata já meio do peito, e trazia consigo o cheiro da cidade de sucesso. As desculpas eram sempre plausíveis, uma reunião que se prolongou, um negócio de última hora que precisava de ser fechado. E eu aceitava, porque o seu sucesso era o nosso sucesso. O seu cansaço era a prova do seu esforço pela nossa família, e no centro do nosso pequeno universo estava Tiago. Um rapaz de 12 anos com a alma de um velho. Não era como os outros rapazes da sua idade. O futebol não lhe dizia nada, a sua paixão vivia nas páginas dos livros de fantasia e nos mundos complexos que construía no seu computador. Era silencioso, um observador nato, os seus olhos seguiam tudo com uma intensidade quieta que, por vezes, me deixava inquieta. Ele via mais do que mostrava, sentia mais do que dizia. Os nossos jantares em família eram a prova viva da nossa estabilidade. Miguel, com um copo de vinho do Douro na mão, contava histórias de negociações e vitórias no escritório. Eu ouvia, pendurada em cada palavra, sentindo um orgulho imenso no homem que pensava ter ao meu lado, o arquiteto da nossa vida segura. Mas, olhando para trás, os sinais estavam lá, pequenas fissuras na fachada perfeita que eu me recusava a ver. A forma como o telemóvel dele estava sempre virado para baixo sobre a mesa. A maneira como seu corpo ficava tenso se eu passava por trás dele enquanto ele respondia a uma mensagem. As viagens de negócios súbitas, marcadas de um dia para o outro, para o Porto ou para o Algarve, das quais ele voltava com um cansaço que parecia mais vazio do que produtivo. Eu ignorava tudo. Encaixotava essas pequenas dúvidas num canto escuro da minha mente, rotulando-as como inseguranças minhas. A nossa vida era boa. Era estável. A felicidade, dizia a mim mesma, não era um fogo de artifício constante, era esta paz serena, esta previsibilidade reconfortante. Era uma monotonia que eu tinha aprendido a amar, porque a confundia com segurança eterna. Mal sabia eu que estava a viver numa calma que antecede a mais violenta das tempestades. A primeira sombra real caiu sobre nós numa terça-feira à noite, durante o jantar. O som dos talheres contra a louça era o único a quebrar o silêncio. Tiago comia de cabeça baixa, concentrado no seu prato, e Miguel olhava para o telemóvel ao lado do seu copo, o polegar a deslizar distraidamente pelo ecrã. A cena era tão comum que a sua toxicidade era quase invisível. Foi então que o telemóvel vibrou, não com uma notificação suave, mas com o toque estridente de uma chamada, um som que ele raramente deixava ativo em casa. Ele olhou para o ecrã e, por uma fração de segundo, viu uma expressão que não consegui decifrar, uma mistura de pânico e irritação. Tenho de atender, disse ele, abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Não esperou por uma resposta. Levantou-se e caminhou rapidamente até a porta de vidro que dava para o jardim, fechando-a atrás de si. Fiquei a observá-lo, uma silhueta escura contra a luz do crepúsculo. Ele virou-se de costas para a casa, o ombro a tapar a boca como se estivesse a partilhar segredos de estado. Tentei ler os seus lábios, decifrar a sua postura, mas tudo o que me chegava eram fragmentos abafados, um murmúrio indistinto transportado pela brisa. Não era uma conversa de negócios. O tom era diferente. Havia uma intimidade na forma como ele inclinava a cabeça, uma suavidade na sua postura que não pertencia a uma chamada com um cliente. Quando finalmente desligou, ficou ali parado por um longo momento, a olhar para a escuridão do jardim, a mão a esfregar a nuca. Quando voltou para dentro, o seu rosto estava pálido, a cor drenada, deixando uma máscara tensa no seu lugar. Tudo bem? Perguntei, a minha voz mais fraca do que eu pretendia. Ele forçou um sorriso. Sim, sim. Problemas com um cliente complicado. Nada demais. Mas eram problemas que lhe tinham roubado a cor e a compostura, e essa imagem ficou gravada na minha mente. A partir daquela noite, a distância entre nós tornou-se um abismo palpável.
O carinho casual desapareceu. Os beijos de bom dia tornaram-se um toque rápido e seco nos lábios. Os abraços, antes o meu porto seguro, eram agora rígidos e breves. A sua irritabilidade, por outro lado, crescia a cada dia. Um copo mal pousado, uma pergunta sobre o seu dia no momento errado, tudo era motivo para uma resposta áspera, para um suspiro de impaciência que me fazia encolher. Comecei a caminhar em cascas de ovos dentro da minha própria casa. E com a distância dele, veio a minha insegurança, uma erva daninha que começou a crescer no jardim da minha autoestima. Olhava-me ao espelho e via cada nova linha de expressão, cada cabelo branco. Seria de mim? Teria eu envelhecido de repente? Teria me tornado aborrecida, previsível, a esposa que lhe dava como garantida? A dúvida era um veneno lento, e eu bebia-o todos os dias, em pequenas doses de autorrecriminação. A prova de que algo estava terrivelmente errado veio numa noite de quinta-feira, enquanto tratava da roupa. Ao esvaziar os bolsos de um casaco que ele tinha usado no fim de semana, os meus dedos tocaram num pequeno retângulo de papel. Era um recibo. O nome da loja fez o meu estômago dar um nó, uma joalheria de luxo na Avenida da Liberdade. O valor era exorbitante. O meu coração começou a bater descontroladamente. Esperei que ele chegasse, o recibo a queimar na minha mão. Confrontei-o, tentando manter a voz leve, como se fosse uma curiosidade passageira. Encontrei isto. Compraste algo bonito? Ele olhou para o recibo e, por um instante, viu o mesmo pânico daquela noite no jardim. Mas ele recuperou rapidamente. Ah, isso! É o presente de aniversário da minha mãe. Decidi comprar com antecedência este ano. A mentira era tão fraca, tão transparente. O aniversário da mãe dele tinha sido há 2 meses. Eu própria tinha organizado o jantar. Mas eu queria acreditar. A verdade era um precipício, e eu tinha vertigem só de olhar para baixo. Por isso, agarrei-me àquela desculpa esfarrapada como se fosse uma corda de salvação. Ah, claro. Ela vai adorar, disse eu, com um sorriso que não chegou aos meus olhos. E no meio de tudo isto, estava Tiago, o barômetro silencioso da nossa tempestade doméstica. As suas perguntas, disfarçadas de curiosidade infantil, eram como pequenas facas afiadas. O pai hoje chega tarde outra vez? Perguntava ele, enquanto eu punha a mesa para 2. Mãe, tu estás triste? Sussurrava ele, quando me encontrava a olhar para o vazio, perdida nos meus pensamentos. Cada pergunta era uma prova de que a nossa fachada estava a ruir, de que as fissuras eram visíveis até para uma criança, mas a negação é uma fortaleza poderosa. Eu convencia-me de que tudo era fruto da minha imaginação. O estresse do trabalho dele era imenso. A pressão para sustentar o nosso estilo de vida era esmagadora. Era normal que ele estivesse mais distante, mais irritado. Eu estava a ser paranoica, a criar problemas onde não existiam. Eu repeti estas frases para mim mesma como um mantra, uma oração desesperada para que a minha vida perfeita não fosse a mentira que o meu coração, cada vez mais, suspeitava que era. Foi numa tarde de quarta-feira que o chão se abriu debaixo dos meus pés. O sol entrava pela janela do nosso pequeno escritório, a poeira a dançar nos seus raios dourados, criando uma ilusão de paz. Tiago estava na escola, a casa estava silenciosa, e eu dedicava-me à tarefa mundana de organizar as nossas contas online. Era um ritual mensal, um que me dava uma sensação de controlo e ordem. Sentei-me à secretária de madeira escura, o cheiro a café a pairar no ar, e abri o site do banco. Eu percorria as linhas de débitos e créditos com uma familiaridade automática, a prestação da casa, as contas da água e da luz, as compras do supermercado. E foi então que a vi. Uma linha que não pertencia ali. Não era o tipo de letra ou a cor, era um número. Um número tão grande, tão despropositado no meio das nossas despesas cotidianas, que o meu cérebro demorou um segundo a processá-lo. 35 euros, 35 mil euros. O meu coração não acelerou. Ele parou. Por um instante eterno, não houve batida, não houve ar, apenas um silêncio oco dentro do meu peito. Os meus olhos fixaram-se naquele número, lendo 1, 2, 3 vezes, como se a repetição pudesse mudar a sua forma, diminuir o seu peso. Ao lado do valor, um nome, Carla Santos, Carla Santos. O nome não me dizia nada. Era o nome de uma estranha, uma combinação de sílabas sem rosto e sem história. E, no entanto, nesse exato momento, tornou-se o nome mais pesado do mundo, o nome do meu pesadelo. A minha mente procurou freneticamente por uma explicação lógica. Uma cliente? Um investimento? Um engano do banco. Mas então os meus olhos caíram sobre a descrição da transferência, 2 palavras simples que demoliram todas as minhas esperanças: pagamento pessoal. Pessoal. Não era um negócio. Não era um erro. Era pessoal. Uma onda de frio glacial subiu pela minha espinha e espalhou-se por cada centímetro do meu corpo.
O ar nos meus pulmões transformou-se em pedra. A minha mão, que ainda segurava o rato, começou a tremer com uma violência que eu não conseguia controlar, fazendo o cursor dançar erraticamente no ecrã. Senti o sangue a fugir do meu rosto, a visão a ficar turva nas bordas. E então, como uma torrente, tudo veio ao de cima. Cada peça do quebra-cabeças que eu tinha teimado em ignorar encaixou-se com uma clareza brutal. A chamada no jardim e o rosto pálido dele, o recibo da joalheria e a mentira esfarrapada sobre o presente da mãe. As viagens de negócios súbitas. A distância, a irritabilidade, os segredos guardados no telemóvel. Tudo convergiu para aquele nome, para aquele valor. Ele não estava apenas a ter um caso. Ele estava a construir outra vida, uma vida que custava 35 mil euros, uma vida financiada com o dinheiro da nossa família, com o nosso futuro. Eu não gritei. Não chorei. A dor era demasiado profunda para lágrimas, demasiado avassaladora para um grito. Afastei a cadeira lentamente, o som das rodas no chão de madeira parecera um trovão no silêncio da casa. E depois, simplesmente, deslizei para o chão. Sentei-me ali, no tapete, com as costas contra a parede fria, e fiquei a olhar para o ecrã do computador. Fiquei ali por horas, a ver a luz do sol a mudar de posição na sala, a ouvir o relógio a tic-taquear os segundos da minha vida desfeita. O quadro da nossa família feliz na parede parecia troçar de mim. A minha vida perfeita, a minha segurança, a minha identidade como esposa e pilar daquele lar, tudo isso tinha acabado de se revelar a mais cruel das mentiras. Quando o choque inicial se dissipou, não foi a tristeza que tomou o seu lugar. Foi algo muito mais frio, mais denso. Foi uma fúria gelada, uma clareza cortante que silenciou os meus soluços antes mesmo de eles começarem. Levantei-me do chão do escritório, as minhas pernas ainda a tremer, mas a minha mente estava estranhamente lúcida. Apaguei o histórico do computador, fechei a página do banco e fui para a cozinha começar a preparar o jantar, como se fosse apenas mais uma quarta-feira normal. A minha decisão estava tomada, eu não o ia confrontar. Pelo menos, não ainda. A raiva quente e impulsiva tinha dado lugar a uma frieza calculista que eu não sabia que possuía. Quando Miguel chegou à casa, o cheiro do seu assado favorito enchia o ar. Ele entrou na cozinha, sorriu e deu-me um beijo rápido na bochecha. O toque dos seus lábios na minha pele foi como o toque de um ferro em brasa, mas eu não recuei. Sorri de volta, um sorriso que era uma obra de arte de engano. Bem-vindo à casa, meu amor. O dia foi bom? O de sempre, respondeu ele, a desapertar a gravata. Reuniões, estresse. Sabes como é. E enquanto ele falava, eu via-o pela primeira vez. Não como meu marido, o pai do meu filho, o homem da minha vida, mas como um estranho. Um ator talentoso a desempenhar um papel que já não me enganava. Cada gesto que antes me parecia natural, a forma como pousava a pasta, como servia um copo de água agora parecia ensaiado, uma performance para sua única espectadora ingênua. E eu continuei a representar o meu papel. Sentamo-nos à mesa, os três. O ar estava tão denso que podia ser cortado à faca, mas as palavras que trocávamos eram leves e vazias. Eu perguntava, ele mentia. Ele sorria, eu sorria de volta. Era uma dança macabra, uma valsa de falsidade sobre uma camada fina de gelo que ameaçava quebrar a qualquer momento. No meio de nós, Tiago estava mais silencioso do que nunca. A sua comida mal tocada, os seus olhos grandes e sérios moviam-se de mim para o pai, e de volta para mim. Ele sentia. As crianças sentem sempre. Ele não sabia o que estava errado, mas sabia que a normalidade daquela mesa de jantar era uma mentira, e a sua quietude era um espelho da tensão insuportável que nos sufocava. Mais tarde, na cama, a tortura continuou. Deitei-me de costas, a olhar para o teto escuro, a ouvir a sua respiração a tornar-se mais profunda e regular à medida que ele adormecia ao meu lado. O corpo que eu conhecia tão bem, o calor que emanava dele, tudo me parecia estranho e repulsivo. A minha insônia era um campo de batalha. Cada fibra do meu ser queria abaná-lo, acordá-lo e gritar-lhe na cara. Queria exigir saber quem era Carla Santos, queria atirar-lhe os 35 mil euros à cara, queria ver o pânico e a culpa nos seus olhos. Mas a minha nova frieza, a minha sede por algo mais do que uma simples confissão, manteve-me imóvel. Contive os gritos até a minha garganta doer, sufoquei os soluços na almofada, passei a noite inteira a olhar para sua silhueta adormecida, e foi nessa escuridão que o meu plano começou a tomar forma. A tristeza da mulher traída estava a ser substituída pela determinação de uma sobrevivente. Eu não ia ser apenas mais uma estatística, a esposa abandonada que fica a chorar sobre os destroços. Ele não me tinha apenas traído, ele tinha me roubado, tinha desrespeitado a nossa família e tinha subestimado a minha inteligência. A verdade, por si só, já não era suficiente. Eu precisava de mais. Eu precisava de justiça.
A minha investigação começou na escuridão, no silêncio sagrado que uma casa adormecida possui. Esperei até que a respiração de Miguel se tornasse profunda e ritmada, um sinal de que ele estava longe, num mundo de sonhos onde, presumi eu, as suas mentiras não o assombravam. Com o coração a martelar contra as minhas costelas, levantei-me lentamente, cada movimento calculado para não fazer o colchão ranger. O seu telemóvel estava na mesa de cabeceira, a carregar, uma pequena caixa de Pandora a brilhar subtilmente no escuro. As minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em pegar no aparelho. Senti-me uma intrusa, uma criminosa na minha própria casa. Anos de confiança e respeito mútuo estavam a ser desfeitos naquele único ato. Mas a mulher que respeitava sua privacidade tinha sido aniquilada pela descoberta daquela tarde. No seu lugar, estava uma mulher que precisava da verdade, por mais feia que fosse. Usei o seu polegar para o desbloquear, um gesto macabro de intimidade violada, e o ecrã iluminou-se, banhando meu rosto numa luz fria. Não foi difícil de encontrar. A aplicação de mensagens estava lá, e um nome destacava-se, fixado no topo da lista: Carla. O meu dedo pairou sobre o nome por um segundo, a última barreira entre a suspeita e a certeza. Respirei fundo e toquei. A torrente de mensagens que se seguiu foi uma tortura lenta. Não eram apenas conversas, eram um diário detalhado da sua traição. Apelidos carinhosos que ele nunca tinha usado comigo: minha estrela, meu tesouro. Planos para um futuro do qual eu não fazia parte, discutidos com uma excitação que ele já não demonstrava há anos. Quando formos para os Açores, temos de ficar naquele hotel que te mostrei, dizia ele numa mensagem. Mal posso esperar para acordar ao teu lado sem ter de olhar para o relógio, respondia ela. E depois, vieram as facadas. Comentários sobre mim, escritos com uma crueldade casual que me deixou sem ar. Numa troca de mensagens, ela queixava-se de que ele não podia passar a noite fora, e ele respondia: paciência, meu amor. A Ana é tão previsível, adormece sempre à mesma hora. Ligote de pois, previsível. A palavra ecoou na minha cabeça. A minha estabilidade, a minha dedicação, a minha rotina que mantinha o mundo deles a girar, tudo isso era, aos olhos dele, previsível. Cada mensagem era um prego no caixão do nosso casamento. Com o nome completo dela, a próxima paragem foi as redes sociais. O perfil dela era público, uma montra de uma vida que gritava luxo e despreocupação. Carla Santos era mais nova, talvez uns 10 anos, com um sorriso confiante e um olhar que parecia saber exatamente o que queria. As fotos mostravam-na em galerias de arte, a sua profissão, mas também em restaurantes caros, a segurar malas de designer e a brindar com champanhe em quartos de hotel com vistas deslumbrantes. Uma vida de luxo que, eu agora sabia, era claramente financiada por Miguel, pelo nosso dinheiro. Foi então que a minha mente começou a trabalhar de forma diferente. O choque deu lugar a uma metodologia fria. Abri o meu próprio calendário no meu telemóvel. A viagem de negócios dele ao Porto em abril coincidia perfeitamente com uma série de fotos dela a beber vinho do Porto na Ribeira. A conferência no Algarve em junho alinhava-se com as selfies dela numa praia em Vila Moura, com a legenda Dias Difíceis. Era tudo tão óbvio, tão descarado. Ele nem sequer se tinha esforçado para ser original nas suas mentiras. Com uma precisão cirúrgica, comecei a guardar tudo. Capturas de ecrã das conversas mais incriminatórias, das publicações dela nas redes sociais, das reservas de hotel que encontrei no e-mail dele. Anotei cada data, cada localização, cada mentira. O meu telemóvel tornou-se o meu livro de provas, um arsenal digital contra o homem que dormia tranquilamente a poucos metros de mim. Quando finalmente voltei para a cama, o sol estava quase a nascer. Devolvi o telemóvel ao seu lugar na mesa de cabeceira, o seu peso agora diferente nas minhas mãos. Deitei-me e fiquei a olhar para o teto, a sentir as lágrimas que não tinham caído antes a queimar-me os olhos. A dor da traição era uma ferida aberta, imensa e pulsante. Era a dor de saber que o homem com quem eu tinha partilhado a minha vida me via como um obstáculo previsível. Mas por baixo dessa dor, algo novo estava a crescer. Uma estranha e sombria sensação de poder. Eu já não estava no escuro, à mercê das suas meias-verdades. Eu tinha o mapa completo da sua traição. E a cada prova que eu encontrava, a cada peça do quebra-cabeças que se encaixava, eu sentia-me menos vítima e mais adversária. A dor ainda estava lá, mas agora tinha uma companheira, a determinação. A descoberta do telemóvel foi apenas o primeiro fio que puxei. Nos dias que se seguiram, a nossa casa transformou-se no meu centro de operações secretas. Durante o dia, enquanto o Tiago estava na escola e o Miguel no escritório a viver a sua mentira, eu mergulhava nas profundezas da nossa vida financeira, não como uma esposa, mas como uma auditora forense. A transferência de 35 euros tinha sido um terremoto, mas agora eu procurava as réplicas, os tremores secundários que certamente existiriam, e eles existiam.
Com os olhos agora abertos para o engano, comecei a ver um padrão nas nossas contas que antes me passava despercebido. Pequenas saídas de dinheiro, centenas de euros aqui e ali, para restaurantes em Lisboa onde nunca tínhamos ido juntos, para lojas de luxo na Avenida da Liberdade cujos nomes eu só conhecia de revistas. Eram as migalhas de pão da sua vida dupla, e eu seguia-as com uma determinação obsessiva. A verdadeira mina de ouro, contudo, estava escondida à vista de todos. No meio da papelada na secretária dele, debaixo de uma pilha de relatórios de mercado, encontrei um extrato de um cartão de crédito que eu não reconhecia. Não era um dos nossos cartões conjuntos, nem o cartão empresarial dele. Era um cartão pessoal, em seu nome, de um banco com o qual não tínhamos conta. O meu instinto disse-me que tinha encontrado a arma do crime. Consegui aceder à conta online. Adivinhar a palavra passe foi assustadoramente fácil, o nome do seu primeiro cão combinado com o seu ano de nascimento. A previsibilidade dele, que ele tanto desdenhava em mim, tornou-se a sua ruína. O que vi no extrato detalhado fez o meu sangue gelar. Era um registro meticuloso da sua traição. Mensalidade de um ginásio de luxo onde ele alegadamente ia para reuniões de networking. Faturas de hotéis boutique no Alentejo durante fins de semana em que ele supostamente estava em formação. E as lojas. Tantas lojas. Malas, sapatos, joias. Ele não lhe tinha comprado apenas um presente, ele tinha lhe comprado um guarda-roupa inteiro, um estilo de vida, mas o pior foi descobrir como ele pagava por tudo aquilo. No final de cada mês, uma transferência cobria o saldo do cartão. E essa transferência vinha diretamente da nossa conta poupança conjunta, a conta que estávamos a construir para a educação do Tiago, para a nossa reforma, para emergências. Ele não estava apenas a gastar o seu dinheiro, ele estava a desviar metodicamente o nosso futuro, o futuro do nosso filho, para financiar a sua fantasia. Foi nesse momento que a natureza da sua traição mudou. A infidelidade emocional era uma ferida profunda no meu coração, uma dor íntima e pessoal, mas isto era diferente. Isto era frio, impessoal e calculista. Era um roubo. Ele estava a roubar a sua própria família, não num momento de paixão ou fraqueza, mas de forma sistemática, mês após mês. A traição financeira doía de uma forma diferente, talvez até mais profunda. Era uma declaração de que nós, a sua família, não éramos apenas secundários, éramos um recurso a ser explorado. Senti-me fisicamente doente. Com as mãos a tremer, peguei no telemóvel e liguei a uma velha amiga da faculdade, a Helena, que agora era advogada de direito da família. Encontramo-nos num café discreto, longe do nosso bairro. Contei-lhe tudo, a minha voz um sussurro conspiratório, os extratos bancários e as capturas de ecrã a tremer na minha mão. Ela ouviu em silêncio, o seu rosto a endurecer a cada detalhe que eu partilhava. Quando terminei, ela pousou a sua chávena de chá e olhou-me diretamente nos olhos. Ana, disse ela, a sua voz firme e calma. Isto é muito mais do que um caso, o que ele está a fazer é alienação de bens. Ele está deliberadamente a esvaziar o vosso patrimônio. O seu conselho foi claro e direto. Continua a fazer o que estás a fazer. Guarda tudo. Documenta cada cêntimo, fotografa os extratos, guarda os e-mails. E, mais importante, protege-te. Abre uma conta em teu nome e começa a transferir uma parte do teu salário para lá. Não lhe digas nada. Saí daquele café com um novo sentido de propósito. A validação da Helena, a linguagem jurídica que ela usou, deu um nome ao monstro que eu estava a enfrentar. Miguel já não era apenas o meu marido infiel. Essa etiqueta parecia agora redutoramente simples. Ele era um manipulador financeiro. Um homem que tinha orquestrado um esquema complexo para enganar e defraudar a pessoa que mais confiava nele. A complexidade da sua duplicidade era avassaladora, mas também fortalecedora. Eu não estava a lutar contra um coração partido, estava a lutar contra um adversário calculista, e eu ia garantir que, quando seu castelo de cartas finalmente ruísse, ele não me levaria com ele. O silêncio na nossa casa mudou. Deixou de ser um vazio deixado pela ausência de conversa e passou a ser uma presença pesada, um terceiro ocupante à mesa de jantar. E Miguel começou a senti-lo. A minha frieza, antes uma corrente subterrânea, tinha subido à superfície. Eu já não me esforçava tanto para sorrir, já não preenchia as pausas com perguntas sobre o seu dia. Eu observava, em silêncio, e o meu silêncio era um espelho que ele não conseguia suportar. Ele começou a notar. Numa noite, enquanto eu lia no sofá, ele sentou-se ao meu lado, mais perto do que o habitual. A sua mão pousou no meu ombro, um gesto que, semanas antes, me teria confortado, mas que agora me causava um arrepio de repulsa. O que se passa, meu amor? Perguntou ele, a sua voz um sussurro oleoso de falsa preocupação. Pareces tão distante ultimamente. Sinto a tua falta.
A hipocrisia das suas palavras foi tão avassaladora que tive de fechar os olhos por um instante para não deixar transparecer a fúria. Ele sentia a minha falta. O homem que passava as noites a trocar segredos com outra mulher, o homem que me roubava para lhe financiar uma vida de luxo, ousava dizer que sentia a minha falta. Era preciso uma audácia, uma arrogância monumental para proferir aquelas palavras. Forcei um sorriso cansado. É só o trabalho. Muito estresse. Ele não ficou convencido. O seu instinto de manipulador dizia-lhe que estava a perder o controlo. Por isso, passou à fase seguinte do seu manual, o grande gesto. Eu sei o que precisamos, disse ele, o seu tom a iluminar-se com uma ideia supostamente espontânea. Um fim de semana só para nós os dois. Longe de tudo. Lembrei-me daquela quinta de luxo no Douro de que sempre falamos. Podíamos ir já no próximo fim de semana. Vinho, boa comida, sem telemóveis. O que me dizes? Por dentro, o meu mundo parou. A quinta de luxo no Douro. Num instante, a minha mente projetou uma imagem que eu tinha visto há poucos dias, uma fatura detalhada do cartão de crédito secreto dele. 2 noites, uma suíte com vista para o rio, um tratamento de spa para 2. A data coincidia com a sua conferência em Viseu, há 3 meses. Ele não estava a oferecer-me uma escapadela romântica. Ele estava a oferecer-me as sobras da sua traição, um palco reciclado onde ele já tinha atuado com a sua verdadeira estrela. A bile subiu-me à garganta. Por um momento, a máscara quase caiu, quase lhe atirei a verdade à cara. Mas respirei fundo, a voz da Helena, a minha amiga advogada, a ecoar na minha mente, não lhe des nada. Continua a recolher provas. Parece maravilhoso, respondi, a minha voz surpreendentemente calma. Mas este fim de semana é impossível. Tenho um projeto enorme para entregar. Talvez noutra altura. A minha recusa apanhou de surpresa. Eu nunca recusava os seus planos. A minha vida era moldada em torno da sua agenda. O seu sorriso vacilou, e vi um brilho de desconfiança a substituir a falsa ternura nos seus olhos. Claro. O trabalho primeiro, disse ele, mas o seu tom era cortante. A partir desse momento, o jogo mudou. Ele percebeu que a sua tática de charme não estava a resultar e entrou em modo de defesa. A desconfiança dele tornou-se uma sentinela permanente. O telemóvel, que antes ficava esquecido na mesa de centro, agora vivia no bolso dele. Ele levava-o para o banho. Quando eu entrava numa sala onde ele estava no computador, ele fechava as janelas com uma rapidez suspeita. Ele sabia que algo estava errado. Ele só não sabia que eu já sabia de tudo. Ele passava as noites a apagar as suas pegadas, a tentar limpar o rastro digital da sua traição, sem perceber que eu já tinha feito cópias de tudo. Cada conversa que ele apagava, cada e-mail que ele enviava para o lixo, era um esforço fútil. Ele estava a tentar trancar o estábulo depois de o cavalo já ter fugido. E enquanto observava, com o seu pânico mal disfarçado, a sua paranoia a crescer a cada dia, eu sentia uma calma sombria instalar-se em mim. Ele podia correr, podia esconder-se, mas era tarde demais. Terrivelmente tarde demais, eu já tinha tudo o que precisava. Para Tiago, a nossa casa tinha perdido a sua música. Antes, havia uma melodia constante e suave, composta pelo riso da mãe na cozinha, pelo som das chaves do pai na porta, pelas nossas conversas à mesa. Agora, só havia ruído branco, um silêncio pesado, pontuado por sons agudos e dissonantes. Ele não entendia as notas, mas sentia a melodia partida. Ele tinha 12 anos, a idade em que as crianças deixam de ser crianças, mas ainda não são adultos, um purgatório de percepção onde se vê tudo com uma clareza desconfortável, mas sem as ferramentas para consertar o que está partido. A primeira vez que viu a tristeza da mãe em estado puro, foi numa tarde de sábado. Entrou na cozinha para ir buscar um copo de água e encontrou-a de costas para a porta, a olhar pela janela. Os seus ombros tremiam ligeiramente, num ritmo quase imperceptível. Ele soube imediatamente que ela estava a chorar daquela forma silenciosa dos adultos, que é muito mais assustadora do que o choro alto das crianças. Ele ficou parado, o coração pequeno a apertar-se. Quando ela finalmente se virou, ao sentir a sua presença, limpou os olhos rapidamente com as costas da mão e forçou um sorriso que partiu o coração dele. Olá, meu filho, precisas de alguma coisa? Ele apenas abanou a cabeça e saiu, mas a imagem dela, a tentar esconder as lágrimas, ficou com ele. As noites tornaram-se as piores. O som das vozes dos pais, abafado pelas paredes, chegava até ao seu quarto. Não conseguia perceber as palavras, mas percebia a música. A voz da mãe era um lamento baixo e magoado. A voz do pai era defensiva, por vezes irritada, cortante. Eram discussões que não explodiam, implodiam, deixando para trás uma nuvem de ressentimento que se infiltrava por debaixo das portas e envenenava o ar da casa.
A descoberta de Tiago aconteceu por acaso. Numa tarde, precisava de usar o computador do pai para um trabalho da escola. O pai tinha saído, e a mãe estava no jardim. Ele sentou-se na cadeira grande de cabedal, que cheirava ao perfume caro do pai, e ligou o ecrã. O computador tinha ficado ligado, e uma janela de chat estava minimizada na barra de tarefas, a piscar com uma nova mensagem. Por pura curiosidade, ele clicou. Uma fotografia de uma mulher que ele nunca tinha visto apareceu ao lado de uma conversa. Ela era bonita e sorria para a câmera. O nome dela era Carla. Tiago leu apenas as últimas linhas antes que o pânico fizesse fechar a janela. A mulher dizia: "Tenho saudades tuas." E o pai tinha respondido: "Eu também, minha estrela." Em breve. A palavra estrela brilhou na sua mente. O seu pai nunca chamava a sua mãe assim. Ele fechou o computador, o coração a bater descontroladamente. Sentia-se culpado, como se tivesse espiado algo proibido. Mas, mais do que culpa, sentia uma confirmação gelada. A tristeza da mãe, as discussões à noite, tinham um nome. E o nome era Carla. A partir desse dia, a lealdade dele cimentou-se. Era pela mãe. Via-a mover-se pela casa como uma sombra, a sua luz apagar-se um pouco mais a cada dia. E via o pai com novos olhos, não como seu herói, mas como a causa da dor da mãe. O medo, no entanto, era um nó na sua garganta. O que é que um rapaz de 12 anos podia fazer? Contar à mãe só a faria sofrer mais. Confrontar o pai era impensável. Por isso, ele guardou o segredo, um peso de adulto sobre os seus ombros de criança. E começou a prestar mais atenção. A sua natureza observadora tornou-se uma missão. Ele ouvia atrás das portas, não por bisbilhotice, mas em busca de respostas, de uma forma de entender o caos que tinha engolido a sua família. E foi assim que ele ouviu a chamada telefônica. Estava no seu quarto, a porta entreaberta, e o pai estava no escritório ao lado, a falar ao telemóvel em voz alta, a pensar que estava sozinho em casa. Tiago reconheceu a voz do outro lado da linha, uma voz feminina e a rir. Era ela. A Carla. Mas o tom dela não era o de uma amante apaixonada. Era um tom de escárnio. Então ele acreditou mesmo que o dinheiro era para umas férias, dizia ela, a rir-se. Tiago ouviu a pausa do outro lado da linha. Era uma amiga dela. Claro que acreditou, continuou Carla, a sua voz cheia de desdém. O Miguel é um pato. Um de 3, para ser honesta, mas é o mais generoso. Achas que eu ia gastar 35 mil euros com ele? Nem pensar. Este dinheiro é para a entrada do meu apartamento, que vou comprar com o meu namorado verdadeiro. O Miguel foi só o investidor principal. Pato. O meu pai era um pato. A palavra, o riso, a crueldade. Tiago recuou da porta, sentindo um frio que não vinha do tempo. Isto era pior do que uma traição. Isto era uma humilhação. E ele, um rapaz de 12 anos, era agora o único guardião deste segredo terrível e poderoso. A clareza que o segredo de Tiago me deu foi como um farol na escuridão. O meu sofrimento pessoal transformou-se em algo mais afiado, mais focado. Já não se tratava apenas da dor de uma mulher traída, mas da necessidade de proteger o meu filho e de expor a podridão que tinha contaminado a nossa casa. E para isso, eu precisava de um palco. Não um palco público e anônimo, mas um palco íntimo, sagrado, onde a traição dele pudesse ser vista em toda a sua dimensão. O palco perfeito seria a nossa própria mesa de jantar. Decidi que a revelação aconteceria num almoço de domingo. Era a nossa tradição mais enraizada. Aos domingos, a nossa casa enchia-se com o som das vozes dos meus pais e dos pais de Miguel. Era um ritual de família, uma celebração da nossa união que ele, com a sua arrogância, nunca suspeitaria que eu pudesse usar como uma arma. Liguei primeiro aos meus sogros, a minha voz um poço de calma e normalidade. Olá, Maria. É a Ana. Estava a pensar se não vos apetecia vir cá almoçar no domingo. Fazemos aquele assado que o Manuel tanto gosta. A resposta foi calorosa e imediata. Depois, liguei à minha mãe. E ela, claro, percebeu. Mal disse olá, mãe, houve uma pausa do outro lado da linha. Ana, o que se passa? Perguntou ela, a sua intuição de mãe a cortar através da minha fachada. A tua voz não está bem. O teu olhar no outro dia está diferente. Sentei-me, o peso do que estava prestes a fazer assentar nos meus ombros. Mãe, eu não posso explicar agora, disse eu, a minha voz a baixar para um sussurro. Mas preciso de te pedir uma coisa. Preciso que venham almoçar no domingo, tu e o pai. E, aconteça o que acontecer, preciso que confies em mim e que estejas do meu lado. O silêncio da minha mãe foi a sua resposta. Ela sabia que não devia fazer mais perguntas.
Estaremos aí, minha filha, disse ela finalmente, a sua voz cheia de uma preocupação que me deu força. Na manhã de domingo, levantei-me com o sol. A casa estava silenciosa. Miguel ainda dormia, alheio à tempestade que eu estava a preparar. Fui para a cozinha e comecei a cozinhar com uma calma aterradora. Cada ato era metódico, deliberado. O som da faca a cortar os legumes na tábua era rítmico e preciso. O cheiro do alecrim e do alho a encher o ar era reconfortante, ao mesmo tempo, sinistro. Eu não estava a preparar uma refeição, estava a preparar o cenário para o fim de um ato da minha vida. Cada prato que eu colocava no forno, cada panela que eu mexia no fogão, parecia um passo irreversível em direção à confrontação. À meio da manhã, fui ao quarto de Tiago. Ele estava sentado na sua secretária, a ler. A luz do sol iluminava o seu rosto concentrado. Ajoelhei-me ao seu lado. Tiago, comecei, a minha voz suave. Hoje os avós vêm cá almoçar. Vai ser um dia um pouco diferente. Eu preciso de te pedir para ficares no teu quarto a maior parte do tempo, a brincar ou a ler, está bem? Ele levantou os olhos do livro e olhou para mim. Não havia surpresa no seu rosto, apenas uma compreensão séria, muito para além da sua idade. E depois? Perguntou ele em voz baixa. Depois, continuei eu, a mãe vai chamar-te. E quando eu te chamar, só preciso que desças e que estejas preparado para contar a verdade. Consegues fazer isso por mim? Ele não hesitou. Acenou com a cabeça, o seu olhar firme no meu. Sim, mãe. Naquele momento, não éramos mãe e filho. Éramos aliados, unidos por um segredo que estava prestes a explodir. Quando a campainha tocou, o meu coração deu um salto, mas as minhas mãos estavam firmes. O assado estava no ponto, a mesa estava posta com a nossa melhor loiça, e a minha calma era de um general antes da batalha. Estava tudo pronto. A armadilha estava montada. O almoço começou com uma sinfonia de falsidades. Os sorrisos eram demasiado largos, os abraços um pouco rígidos demais. Os meus sogros entraram a elogiar o cheiro do assado, e os meus pais seguiram-nos, a minha mãe a lançar-me um olhar rápido e preocupado por cima do ombro do meu pai. Senti o seu apoio silencioso como um manto sobre os meus ombros. Miguel, no seu elemento, desempenhava o papel de anfitrião perfeito com um talento digno de um Oscar. Ele era todo sorrisos e charme, a encher os copos de vinho com gestos largos, a perguntar pelo trabalho do meu pai, a contar uma anedota sobre um colega de escritório que fez o seu próprio pai rir alto. Ele movia-se pela sala de jantar com a confiança de um rei no seu castelo, completamente alheio ao facto de que as paredes estavam prestes a ruir sobre ele. Eu assistia a tudo de uma distância emocional. Estava presente no corpo, mas a minha mente estava num lugar diferente, um lugar frio e focado. Comia pouco, respondia às perguntas com monossílabos e mantinha um sorriso vago nos lábios. Cada gargalhada de Miguel era como um arranhão numa lousa. Cada gesto de carinho que ele dirigia aos pais dele era uma performance de hipocrisia que me revirava o estômago. A conversa à mesa flutuava sobre trivialidades: o tempo, a política, as últimas notícias do bairro. Era uma conversa forçada, desconfortável, cheia de pausas que ninguém sabia como preencher. A meio da refeição, quando Miguel estava no meio de outra história sobre um negócio brilhante que tinha fechado, decidi que era a altura. Levantei a mão, peguei nos meus talheres e pousei-os deliberadamente sobre o prato de porcelana. O clink agudo da prata contra a louça cortou a sua frase a meio. O som ecoou no silêncio súbito que se instalou. Toda a gente parou de comer. Todas as cabeças se viraram na minha direção. O sorriso de Miguel congelou nos seus lábios. Olhei para cada um deles, um por um, demorando o meu olhar nos rostos confusos. Finalmente, os meus olhos pousaram em Miguel. Tenho uma coisa para vos dizer, anunciei, a minha voz surpreendentemente firme, sem um único tremor. Esperei que as minhas palavras assentassem, que o peso da antecipação enchesse a sala. Miguel franziu a testa, uma sombra de irritação a passar pelo seu rosto. Provavelmente pensou que eu ia estragar o seu almoço perfeito com algum drama doméstico. Comecei calmamente, a minha voz suave, quase nostálgica. Como todos sabem, o Miguel e eu estamos casados há quase 15 anos. Construímos esta casa juntos, tivemos um filho maravilhoso e partilhamos tantos sonhos. Olhei para Miguel, que agora parecia desconfortável, sem saber para onde esta conversa o levava. Sonhamos em ver o Tiago a ir para a universidade, em viajar quando nos reformássemos, em envelhecer neste mesmo jardim. Fiz uma pausa, deixando a imagem da nossa vida idílica pairar no ar. Sempre confiei no Miguel para gerir as nossas finanças, para tomar as melhores decisões para o nosso futuro. Ele sempre foi o pilar da nossa família. Vi um brilho de orgulho nos olhos do meu sogro, e um sorriso tenso a formar-se nos lábios de Miguel.
Ele pensava que isto era um elogio, e foi por isso, continuei eu, o meu tom a mudar subtilmente, a perder o calor, a ganhar um fio de aço, que eu não percebi, porque é que, no mês passado, o Miguel transferiu 35 mil euros da nossa conta poupança para uma mulher chamada Carla Santos. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi tão absoluto que se podia ouvir o zumbido do frigorífico na cozinha. O tempo pareceu parar. Vi o rosto do meu sogro, Manuel, a endurecer, a sua expressão a passar de confusão para uma severidade fria. A minha sogra, Maria, levou a mão à boca, os seus olhos arregalados fixos no filho. Os meus pais olhavam para mim, os seus rostos uma tela de dor e preocupação. E Miguel? Miguel estava pálido como a toalha de mesa, a sua boca ligeiramente aberta, apanhado numa armadilha da qual não havia escapatória. Com um movimento lento e deliberado, estendi a mão a uma pasta que tinha colocado discretamente ao meu lado. Tirei uma folha de papel e deslizei-a pela mesa de madeira polida até ao meu sogro. Era uma cópia do extrato bancário, com a linha da transferência sublinhada a vermelho. Manuel pegou no papel, as suas mãos a tremer ligeiramente. Ele leu, e vi a cor a fugir do seu rosto. Ele passou o papel à sua mulher, que soltou um pequeno suspiro ao ver. Foi isso que quebrou o feitiço de Miguel. Ele levantou-se de um salto, a sua cadeira a raspar ruidosamente no chão. Isto é ridículo, exclamou ele, a sua voz uma oitava acima do normal. É um investimento. Um negócio que eu estou a fazer. A Ana está a perceber tudo mal, a tirar conclusões precipitadas como sempre. Um investimento, Miguel? Perguntei eu, a minha voz perigosamente calma. Com a descrição pagamento pessoal, um investimento numa mulher que tu tratas por minha estrela nas mensagens? Tirei o meu telemóvel e coloquei-o sobre a mesa, o ecrã virado para cima. Comecei a passar lentamente pelas capturas de ecrã que tinha guardado. As mensagens. Os planos para os Açores. As críticas a mim. Depois, as fotos. A foto de Carla a brindar na ribeira do Porto, datada do fim de semana da conferência dele. A foto dela na praia em Vila Moura, sorridente, durante a sua viagem de trabalho. Apresentei as provas da sua vida dupla, uma a uma, sem pressa, deixando que cada imagem, cada palavra, fizesse o seu trabalho. A negação de Miguel começou a desfazer-se, a sua cara a contorcer-se numa máscara de pânico. E quando a negação falhou, foi substituída por uma raiva pura e selvagem. Ele virou a sua fúria contra mim. Tu andaste a espiar-me? Gritou ele, a apontar-me um dedo acusador. Andaste a mexer no meu telemóvel, nas minhas coisas? Mas quem é que tu pensas que és? Estás louca. Completamente paranoica. Ele andava de um lado para o outro na sala, gesticulando descontroladamente, a tentar pintar-me como a vilã, a mulher ciumenta e desequilibrada. A sua própria mãe tentou intervir. Miguel, filho, acalma-te. Mas ele estava cego pela fúria de ter sido apanhado, de ter perdido o controlo. Ele virou-se para mim, os olhos a faiscar, encurralado e sem mais mentiras para se esconder. E foi então que ele confessou, não com remorso, mas com o veneno da sua arrogância. E se for verdade? Gritou ele, a sua voz a ecoar pela sala silenciosa e chocada. E se for? O que é que tu esperavas? Que eu ficasse preso a esta vida aborrecida para sempre? A esta casa, a esta rotina, a ti? Estou farto. Estou farto desta vida. As palavras caíram sobre nós como pedras. E se for verdade? Atirado como um desafio, uma admissão de culpa envolta no mais profundo desprezo. A sua arrogância, a sua crueldade nua, chocou toda a gente na sala até ao silêncio. Naquele momento, ele não tinha apenas admitido o caso. Ele tinha admitido que o nosso casamento, a nossa família, a minha vida inteira dedicada a ele, não passavam de uma prisão da qual ele se sentia no direito de escapar, a qualquer custo. Se as palavras de Miguel tinham sido pedras, o silêncio que se lhe seguiu foi um vácuo. A sua confissão arrogante pairou na sala, sugando todo o ar, todo o som. Vi o meu sogro abanar a cabeça lentamente, um gesto de desgosto profundo. A minha mãe tinha as lágrimas a escorrer-lhe pela face, mas não emitia um único som. Miguel, de peito feito, olhava para todos nós com um desafio nos olhos, como se a sua honestidade brutal fosse uma forma de coragem, e não o auge do seu egoísmo. Foi nesse vácuo, nesse momento de arrogância suprema, que eu joguei a minha última carta. Levantei a cabeça e, com a voz clara e calma, chamei. Tiago, podes descer, por favor? O meu pedido foi tão inesperado que todos se viraram para mim. O rosto de Miguel contorceu-se numa fúria renovada. O quê? Não te atrevas, Ana. Não metas o teu filho nisto. Mas a porta da sala de jantar abriu-se e Tiago entrou. Não parecia uma criança assustada, apanhada no meio de uma guerra de adultos.
Parecia um velho soldado, o seu rosto sério, os seus olhos fixos, não no pai que gritava, mas em mim. O ambiente na sala tornou-se ainda mais pesado, carregado com a inocência que estava prestes a ser sacrificada. Tiago ignorou completamente o seu pai. Caminhou até estar ao meu lado e pousou a sua mão pequena no meu braço. Olhou para mim, e depois para Miguel. A sua primeira frase quase me fez desmoronar. Mãe, disse ele, a sua voz infantil a soar estranhamente alta. Ele tem razão sobre a Carla. Senti o meu coração a afundar-se, uma queda livre no meu peito. O que é? Teria eu percebido tudo mal? Seria isto um pesadelo dentro de outro? Olhei para o meu filho, confusa, a minha fortaleza interior abanar pela primeira vez. Um sorriso largo e triunfante espalhou-se pelo rosto de Miguel. Ele riu, um som curto e presunçoso. Estão a ver? Exclamou ele, abrindo os braços como se tivesse acabado de ganhar o argumento final. Até o nosso filho sabe. Ele sabe que o que eu sinto pela Carla é real. Ele virou-se para os seus pais, como que a dizer, agora acreditam em mim? Mas Tiago não tinha terminado. A sua mão apertou o meu braço com mais força, e ele continuou, a sua voz agora firme, cada palavra uma pedra atirada com uma precisão mortal. Eu ouvi ao telefone, disse ele, sem desviar o olhar do pai. O sorriso de Miguel vacilou. Tiago, do que é que estás a falar? Ela estava a falar com uma amiga, continuou Tiago, a sua voz a não tremer. E estava a rir-se. Ela disse que o pai era um pato que lhe pagava tudo. A palavra pato caiu na sala como uma bomba de neutrões, aniquilando toda a arrogância, toda a raiva, e deixando para trás apenas uma humilhação pura e radioativa. Vi a cor a desaparecer do rosto de Miguel, a sua boca abrir e a fechar sem emitir som. Mas Tiago, o meu filho, o meu herói, continuou a sua execução. E ela disse que os 35.000 euros não eram para ela. Eram para a entrada de um apartamento que ela vai comprar com o namorado verdadeiro dela. Se as palavras de Tiago foram a explosão, o que se seguiu foi o inverno nuclear. Um silêncio absoluto, denso e gelado desceu sobre a sala de jantar. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Apenas a palavra pato parecia pairar no ar, suspensa e cruel, a ecoar infinitamente na mente de todos. Era uma palavra tão vulgar, tão mundana, e no entanto, naquele momento, era a arma mais devastadora que alguma vez tinha sido disparada naquela casa. Todo o sangue, toda a cor, toda a arrogância fugiram do rosto de Miguel. A sua pele assumiu um tom cinzento e doentio, e os seus olhos, antes a faiscar de raiva, estavam agora vazios, a espelhar um horror que ia muito para além da descoberta de um caso. Vi a compreensão a atingi-lo, não como uma onda, mas como o estilhaçar de um espelho. Ser um traidor, um marido infiel, era uma coisa. No seu mundo distorcido, isso podia até ser visto como um sinal de poder, de virilidade. Mas ser um tolo, um alvo de escárnio, enganado por uma mulher que se ria dele pelas costas, isso era a aniquilação total. A sua identidade, construída sobre uma fundação de controle e superioridade, tinha sido demolida por um rapaz de 12 anos. O primeiro a mover-se foi o seu pai. Manuel levantou-se lentamente da sua cadeira, o seu corpo antes relaxado agora rígido de fúria contida. Ele não gritou. A sua voz, quando falou, era baixa e cortante, cheia de um desprezo que era 1000 vezes pior do que qualquer grito. Ele olhou para o seu único filho, não com raiva, mas com uma vergonha profunda. Tu envergonhaste o nome desta família, disse ele, cada palavra um veredicto. Não pela traição, mas pela estupidez. Pela desonra. Ao seu lado, a minha sogra, Maria, desfez-se. Um soluço escapou-lhe, um som rasgado e doloroso. Ela levou o guardanapo aos olhos, as suas mãos a tremer, a chorar silenciosamente pela ruína do filho que ela tinha criado, pelo colapso da família perfeita que ela acreditava ter. E eu? Eu olhava para Miguel. No meio da carnificina emocional que ele tinha criado, eu esperava sentir algo. Triunfo. Raiva. Satisfação. Mas não senti nada disso. Olhei para o homem encolhido na sua cadeira, o seu corpo a vergar-se sob o peso da sua própria humilhação, e pela primeira vez em 15 anos, vi-o claramente. Já não via o homem charmoso por quem me tinha apaixonado, nem o monstro cruel que me tinha traído e odiado nos últimos dias. O amor e o ódio, duas forças tão poderosas, tinham se evaporado, deixando para trás um vácuo. No seu lugar, vi apenas um homem pequeno. Um homem patético, fraco e oco, desprovido de toda a sua falsa confiança. Um homem cuja maior tragédia não era ter perdido a sua família, mas ter perdido a sua imagem. E nesse momento de clareza gelada, eu soube que estava livre. Ele já não tinha qualquer poder sobre mim. Manuel, o meu sogro, foi o primeiro a quebrar o gelo. Ele não disse mais nenhuma palavra. Lançou um último olhar de puro nojo ao filho,
um olhar que renegava décadas de orgulho paternal, e caminhou em direção à porta. A minha sogra, com o rosto banhado em lágrimas, seguiu-o, sem sequer olhar para trás. O som da porta da frente a fechar-se foi o som de um livro a ser encerrado para sempre. Eles não estavam apenas a sair de um almoço de domingo desastroso, estavam a sair da vida do filho. No momento em que eles desapareceram, os meus pais levantaram-se e vieram para o meu lado. O meu pai colocou um braço forte à volta dos meus ombros, e a minha mãe segurou na minha mão, apertando-a com uma força que me ancorou à realidade. Estamos aqui, minha filha, sussurrou meu pai, e aquelas simples palavras eram tudo o que eu precisava. Agora, na sala de jantar, restávamos apenas nós os três. Ou melhor, nós os dois e a casca vazia do homem que tinha sido meu marido. Miguel continuava sentado, a olhar para o prato meio comido, o seu corpo curvado, desmoronado. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele levantou a cabeça e olhou para mim, os seus lábios a tremer, a tentar formar palavras. Um som gutural e estrangulado saiu da sua garganta, mas nenhuma palavra se seguiu. Desculpa. Explicação. Súplica. Nada. O seu vasto arsenal de mentiras e desculpas tinha se esgotado. Restava apenas o silêncio da sua humilhação. Afastei-me suavemente do abraço dos meus pais e caminhei até a cabeceira da mesa, o meu lugar, que ele tinha usurpado com a sua performance de anfitrião. Olhei para ele, não com a raiva que sentira, nem com a dor que me consumira, mas com uma finalidade fria. Miguel, disse eu, a minha voz nivelada, sem emoção. Vai lá acima. Faz as tuas malas e sai. Ele levantou os olhos, uma centelha de descrença a lutar contra o nevoeiro da sua vergonha. Ana, por favor. Não, cortei eu, a minha voz a não admitir discussão. Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Pega no que precisas e sai da minha casa. A sua luta para aceitar a realidade era quase patética. Ele, o homem que controlava negócios, que manipulava pessoas com um sorriso, estava a ser expulso da sua própria vida por uma ordem que não podia contestar. A perda total de controlo era o seu verdadeiro inferno. Ele abanou a cabeça, não em negação, mas em derrota. E, lentamente, com os movimentos de um homem velho e doente, ele levantou-se e saiu da sala, o som dos seus passos pesados a subir as escadas a ecoar como a marcha fúnebre do nosso casamento. Quando ele desapareceu, virei-me e vi Tiago, parado à porta da sala, a observar tudo em silêncio. Ele tinha visto a queda do seu pai. Fui até ele, o meu coração a transbordar de um amor e gratidão tão ferozes que quase me tiraram o fôlego. Ajoelhei-me à sua frente, para que os nossos olhos ficassem ao mesmo nível. Segurei o seu rosto nas minhas mãos. Tu foste o meu herói hoje, sabias? Sussurrei eu, a minha voz finalmente a quebrar-se com a emoção. Tu foste tão corajoso. O rosto sério de Tiago desfez-se, e a criança de 12 anos que ele tinha mantido escondida voltou a aparecer. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, e ele atirou-se para os meus braços, abraçando-me com uma força que continha todo o medo e a tensão que ele tinha guardado. Eu abracei-o de volta, a chorar com ele, não de tristeza, mas de alívio. Naquele momento, no meio dos destroços da nossa antiga vida, uma nova família nasceu. Não uma família de 3, mas uma equipa de 2. E nós éramos inquebráveis. Passaram 6 meses. O outono que viu o meu casamento desmoronar se deu lugar a uma primavera tímida, e com ela, uma nova vida começou a brotar, tanto no nosso jardim como dentro de mim. O processo de divórcio, que eu temia que fosse uma batalha longa e dolorosa, foi surpreendentemente rápido. A pasta de provas que eu tinha reunido com tanto cuidado tornou-se a minha arma mais poderosa. As capturas de ecrã, os extratos bancários, a história da vida dupla de Miguel, tudo foi apresentado de forma clara e inegável. O golpe final, no entanto, veio do testemunho dos seus próprios pais. Em tribunal, eles não defenderam o filho. Contaram a verdade sobre o almoço de domingo, sobre a sua arrogância, sobre a sua admissão descarada. A vergonha deles era palpável, e o juiz viu a situação pelo que ela era, não uma disputa entre um casal, mas a consequência dos atos fraudulentos e enganosos de um homem. Fiquei com a casa, a custódia total de Tiago e uma pensão que garantia que o nosso futuro, o futuro que Miguel tinha tentado roubar, estava seguro. A nossa casa, antes um palco de tensão e segredos, respira agora de alívio. O silêncio já não é pesado e opressivo, é pacífico. Há música a tocar na cozinha enquanto preparamos o jantar. Há risos, risos genuínos, quando vemos um filme no sofá. Eu e o Tiago estamos a adaptar-nos, a encontrar o nosso novo ritmo. Ele está mais falador, mais aberto.
A sombra do medo que pairava sobre ele desapareceu, e vejo meu filho a florescer, a voltar a ser a criança curiosa e inteligente que sempre foi, livre do peso dos segredos dos adultos. Muitas vezes, encontro-me a olhar pela janela da cozinha, a mesma janela para a qual eu chorava em silêncio, e reflito sobre a mulher que eu era. A Ana que existia há 6 meses era uma mulher cuja felicidade dependia da aprovação de outra pessoa, cuja identidade estava entrelaçada com o seu papel de esposa. Ela era forte, mas não sabia. A traição de Miguel, na sua imensa crueldade, forçou-a a descobrir uma resiliência que ela nunca soube que possuía. Descobri que sou capaz de muito mais do que imaginava. Sou capaz de ser uma detetive, uma estratega, uma mãe protetora e, mais importante, sou capaz de ser o meu próprio pilar. Quanto a Miguel, as notícias chegam-me esporadicamente, através de conversas ouvidas ou de amigos em comum. A sua queda foi tão espetacular como a sua arrogância. Perdeu o respeito e o apoio financeiro da sua família. A sua reputação no mundo dos negócios ficou manchada, a história do pato de 35 mil euros a espalhar-se como fogo nos círculos sociais e profissionais de Lisboa. Ele está a lutar para se reerguer, não da perda da sua família, mas da ferida mortal no seu ego. A humilhação, percebi eu, foi para ele um castigo muito pior do que o divórcio. E a Carla? A Carla Santos desapareceu. Engoliu os 35 euros e evaporou-se, provavelmente para viver a sua vida com o seu namorado verdadeiro, à custa da nossa. Por vezes, sinto uma pontada de raiva por ela ter escapado impune. Mas depois olho para o meu filho, para a paz na nossa casa, e percebo que ela foi apenas o sintoma, a ferramenta que expôs a verdadeira doença. O seu papel na minha história terminou. A vida, por vezes, ensina-nos as suas lições mais duras da forma mais inesperada. Se há algo que aprendi com a queda do meu casamento, é que a verdade é como a água, pode ser represada, desviada, ignorada, mas encontra sempre uma forma de aparecer, muitas vezes através das mais pequenas fendas, das fontes que nunca esperamos. Para mim, a verdade veio na voz calma e firme do meu filho de 12 anos. Aprendi também que a nossa maior força não se revela na ausência de tempestades, mas na forma como navegamos por elas. Houve momentos em que pensei que me ia afogar na dor e na humilhação. Mas, em vez disso, aprendi a construir um barco com os destroços da minha antiga vida, um barco mais pequeno, talvez, mas infinitamente mais forte. E, por fim, aprendi que a maior vingança não é servida com a raiva ou o ódio. A raiva queima e consome-nos. A verdadeira e mais devastadora vingança é, simplesmente, a revelação da verdade nua e crua. Não precisei de gritar nem de me vingar, a verdade fez o seu trabalho, e o seu impacto foi mais profundo e duradouro do que qualquer ato de raiva jamais poderia ser.